Olá pessoal, tudo bem? Sou o Pastor Léo, estamos aqui mais uma vez no Expresso Teológico e nós temos a alegria de ter conosco hoje o Felipe Fontes, que veio nos abençoar para falar sobre educação cristã. Educação cristã é um tema muito relevante, nós temos visto muitos livros sendo publicados com essa temática, então nós vamos estar conversando um pouquinho aqui sobre a educação cristã, mas a princípio, Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Grande prazer estar aqui com você, com aqueles que estão nos assistindo, e eu quero manifestar minha gratidão à Faculdade Teológica Reformada de Brasília pelo convite que me fez para participar dessa Semana Teológica e também desse programa. Que ótimo! Nós é que nos alegramos com a sua presença aqui. Bom, para começar, eu acho que uma pergunta importante, Felipe, qual é a diferença da educação cristã para o modelo de educação secularizada, assim, só para nós começarmos a entender o porquê de falar de educação cristã. Ok. Rapaz, essa é uma pergunta bastante complexa. Eu vou dizer por quê. Educação cristã é um tema que geralmente está envolto em bastante confusão no meio teológico brasileiro. Sim. E eu costumo dar uma ilustração para evidenciar isso, né? Ilustrar isso. Eu costumo dizer que se você é um pastor ou se você é um promotor de eventos sobre educação cristã, você sabe que quando você anuncia um evento sobre educação cristã, há sempre uma confusão na cabeça das pessoas de para quem é aquele evento. Sim. Se seria para um grupo de pais que educam filhos, se seria para as pessoas que trabalham na escola dominical com educação cristã na igreja, ou se seria para pessoas que são cristãs e que estão envolvidas na escola, né? Na vida escolar, na vida acadêmica, de uma forma geral. Então, me parece que, a princípio, a sua pergunta tem mais a ver com esse último público. Ou seja, com esse grupo que eu costumo chamar de educação escolar. Sim. Então, eu costumo diferenciar aí, considerando esses três agentes, sim, em educação familiar, educação eclesiástica, né, e educação escolar. Então, só para situar um pouco a gente, talvez a gente esteja falando mais de educação escolar. Ou seja, quando nós falamos de educação cristã, ela vai abranger no mínimo essas três áreas: escola, igreja, família. Isso. Eu acredito que pelo menos esses três agentes, eles são agentes do processo educacional que são reconhecidos à luz de uma perspectiva cristã. O professor Solano Portela, inclusive, no livro O que estão ensinando aos nossos filhos, publicado pela editora Fiel, ele trabalha com uma diferenciação de conceitos e ele usa lá, ao invés de falar simplesmente de educação cristã, ele usa o termo educação escolar cristã, exatamente para distinguir e especificar mais acerca do que estamos falando, né? Então, estamos falando sobre educação escolar cristã, não é? Ou educação cristã escolar, depende aí de uma relação filosófica entre os termos. Sim. Eu acho, Léo, que para a gente entender bem isso, a gente precisa lembrar que há uma mentira que é frequentemente propagada na mentalidade pedagógica brasileira, que é a ideia de que é possível existir uma educação neutra. Essa é uma mentira que é propagada. Eu acho estranho que ela esteja tão em voga e ela comprova que o Brasil talvez seja mais moderno do que a gente imagina, porque essa é uma ideia bastante moderna, né? Essa ideia de que existe uma suposta neutralidade. Bem, eu vou falar um pouco na minha palestra hoje à noite aqui, um pouco sobre essa questão e vou tentar mostrar um pouco que essa neutralidade ela é falaciosa. E por que é importante estabelecer isso? Porque a diferença básica entre a educação cristã e outros modelos de educação tem a ver com os princípios elementares que fundamentam o modo como essa educação acontece. Então, geralmente, a distinção que a gente faz é entre educação cristã e educação secular. Sim. Deixa eu dizer uma coisa. Várias vezes essa distinção acontece de modo equivocada. Algumas pessoas acham que educação cristã é aquela que elas recebem na igreja. Sim. E educação secular é toda a educação que elas recebem fora da igreja em outros ambientes. Entendi. Eu costumo dizer, inclusive, que essa definição desse jeito ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela valida e legitima a educação secular em boa parte da nossa vida educacional. Sim. Então, não é nesse sentido que a gente está trabalhando com a distinção entre educação cristã e secular. Sim. Então, qual seria a distinção básica? Educação cristã é um modelo educacional, uma proposta educacional que tem como base os princípios fundamentais da revelação de Deus em sua palavra.
Um termo muito comum, talvez as pessoas que estão nos assistindo já tenham ouvido, é o termo cosmovisão cristã. Então, a educação cristã é aquela que veicula uma cosmovisão cristã ou que é elaborada, pensada, efetivada a partir de uma cosmovisão cristã. A educação secular, ao contrário, seria aquela educação que desconsidera a revelação de Deus. Sim. E ela, então, se embasa em pressupostos diferentes, né? Como a autonomia, por exemplo. Exatamente, que é um dos pressupostos modernos, e aí tem a ver com o processo de secularização, o abandono da ideia de religião, de transcendência e tal, e o princípio da autonomia absoluta do homem é um desses princípios, né? Então, basicamente seria essa a distinção fundamental. Tá, então dentro dessas conceituações, é possível entender que quando nós falamos de educação secularizada, que tem uma cosmovisão, esse tipo de educação ela tem uma visão antropológica, ou seja, uma visão do indivíduo que vai receber essa educação. Sim. E que a cristã veria a pessoa de uma outra forma. Qual seria então a diferença básica? Assim, o cristão vê o indivíduo assim no processo educacional e uma educação secularizada o enxerga de tal forma? Acho até que a gente pode ampliar um pouco isso, porque a concepção do homem, ou a visão sobre o homem, eu creio ser apenas um dos elementos que constituem uma cosmovisão. Sim. Então a gente poderia começar até com um passo atrás e pensar, por exemplo, naquilo que é o mundo. Sim. A mudança ela já começa na própria concepção daquilo que é a realidade, não é, que tem a ver com o conteúdo que se ensina. Então, por exemplo, a educação cristã, ela parte do princípio de que o mundo é a revelação de Deus. Sim. O mundo, portanto, ele não encerra em si mesmo o seu significado. Ele é alguma coisa que aponta para algo que está além do mundo. Ela trabalha com a ideia de que há um universo transcendente. Boa parte da educação secular trabalha com pressupostos naturalistas ou materialistas. O que seria isso? É uma visão do mundo que concebe a realidade como uma série de processos físico-químicos naturais sem nenhuma relação com uma outra realidade, né? Então, isso muda absolutamente toda a maneira de enxergar o mundo. Falando um pouco a respeito do homem, basicamente o que a cosmovisão cristã diz a respeito do homem é que ele é um ser criado por Deus, um ser que, em virtude da sua separação de Deus, vive num estado inferior àquilo que ele foi criado para viver, mas que a restauração do homem é possível na pessoa de Jesus Cristo, né? Criação, queda e redenção. Essa é a visão que o cristianismo tem a respeito do homem. Educação secular não trabalha, por exemplo, com a noção de pecado, certamente não tem muito fundamento para firmar e estabelecer o valor do homem, certamente localiza os problemas do homem numa dimensão não tão profunda quanto a dimensão espiritual, seja ela afetiva, seja ela teórica, relacional, e etc. Então, eu diria que a diferença não é apenas no que diz respeito ao indivíduo, mas é também no que diz respeito a ele. Então, ou seja, a base da questão são cosmovisões que estão em choque. Exatamente. A maneira como você enxerga a realidade, entende a realidade, vai invariavelmente afetar a maneira como você trabalha essas questões e essas outras esferas. E isso é muito importante nós compreendermos. Uma questão que eu considero de extrema importância, que talvez você possa esclarecer aqui para a gente, é essa ideia de que existe na concepção de educação secularizada uma coisa meio messiânica no que tange a educação. Talvez isso remonte ao iluminismo, a ideia de que a educação ou esse movimento de educar as pessoas iria resolver todos os problemas sociais, econômicos, políticos e etc. Isso seria uma espécie de compromisso até religioso dentro desse aspecto? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que a base ou a fonte dele é uma concepção ingênua a respeito do problema humano. Não é? Como eu disse a você, a perspectiva cristã do homem localiza o seu problema na quebra de uma relação pessoal com o seu Criador. Quando você estabelece isso, esse é o problema, a solução definitiva passa, obviamente, a ser
o restabelecimento dessa relação, Sim. não é? Então é por isso que a redenção, à luz de uma perspectiva cristã, só é possível através daquilo que Jesus Cristo fez. Porque é Jesus Cristo que nos recoloca nessa relação com o nosso Criador, com o nosso Deus. É óbvio que a educação, ela pode promover melhorias em vários aspectos. Não há dúvida de que quando a educação ela é bem feita, ela considera o mundo criado por Deus, ela tem momentos de verdade sobre o que é o homem, o que é a realidade. É óbvio que ela pode oferecer algum tipo de contribuição. Mas eu costumo dizer que o cristão não deveria ser tão otimista a respeito da educação, ou pelo menos não depositar na educação uma espécie de crença salvífica como se ela fosse capaz de redimir a humanidade. Todas as vezes em que um cristão ele confia a redenção dele ou do mundo a alguma coisa, alguma ideia, alguma dimensão da realidade que não a pessoa de Jesus Cristo, o nome disso na Bíblia é idolatria. Sim. Ou seja, ele está sendo idólatra e colocando alguma coisa no lugar de Jesus Cristo e daquilo que só ele pode fazer. E o interessante, Felipe, é perceber que dentro das igrejas evangélicas a gente vê cristãos com esse discurso de que a educação vai resolver, a educação pura e simples, ela resolveria os problemas do mundo. E é importante nós entendermos então que um dos elementos da proposta educacional cristã é entender que quem salva é Jesus Cristo. Sim, daí a importância da educação cristã. Sim. Porque a pergunta fundamental para medir o impacto, inclusive, da educação na vida de um indivíduo e na vida de uma sociedade, não é tanto se ela é educada ou não, mas é que tipo de educação ela recebe, não é? Sim. Então, eu creio que uma educação que considera os princípios cristãos, uma visão de mundo cristã, ela pode oferecer melhores contribuições para a vida de um indivíduo e de uma sociedade. Uma das questões bem críticas que nós temos visto é o agigantamento do Estado, e o Estado, inclusive, determinando aquilo que as crianças aprenderiam, enfim, é como se a criança fosse passiva e o Estado teria a responsabilidade de moldá-la. Dentro desse aspecto, o que a gente poderia, como nós poderíamos nos colocar em oposição a esse movimento estatal, de talvez afirmar que a criança é passiva e é o Estado que teria essa responsabilidade de educar, e a família vai ficando como segunda opção, uma coisa não tão importante, família, igreja e outras instituições. Como nós poderíamos nos posicionar diante disso? Você toca numa questão bastante polêmica, que é a natureza da educação e a sua relação com a esfera pública, né? Sim. O quanto a educação é ou não uma atividade do Estado. Essa não é uma questão simples, essa é uma questão bastante polêmica, mas uma coisa me parece clara à luz de uma perspectiva cristã. É se o Estado tem um lugar no processo de educação, certamente não é o de assumir a responsabilidade por ela, porque a Bíblia atribui a responsabilidade da educação das pessoas à família. Então, à luz de uma perspectiva cristã, é a família a responsabilidade, é da família a responsabilidade. Sim. A escola, seja ela particular, ou seja ela comunitária, ou seja ela pública, é uma auxiliar da família nesse processo. Eu acho que a perspectiva de educação cristã precisa ser mais promovida. Sim. E isso pode acontecer por meio do engajamento das famílias, que podem, por exemplo, abrir escolas. Eu não sei se todas as pessoas sabem disso, mas uma figura possível de escola é a escola comunitária, que é exatamente quando um grupo de famílias se une para contribuírem com a educação dos seus filhos coletivamente. E uma outra modalidade é a escola confessional, que é quando uma pessoa que tem uma determinada confissão, ou mesmo instituições como igrejas, abrem as suas escolas particulares e defendem ou veiculam uma educação que está de acordo com as suas crenças fundamentais. Então, eu acho que esse processo de retirada da responsabilidade da educação do Estado passa pelo fortalecimento de cristãos que abram escolas e que estimulem suas igrejas a abrirem escolas e assim sucessivamente. Mas dentro desse aspecto ainda do cristão envolvido, qual seria então o papel da igreja
na formação talvez de pedagogos, de professores que atuam no meio, vou usar, no meio público, por exemplo. Como a igreja estaria envolvida nesse processo de formação de professores, se é que ela se envolve, como ela faria isso, ou qual seria o papel da instituição igreja dentro desse aspecto de formação de professores, por exemplo? Léo, nós ainda vivemos num evangelicalismo no Brasil que ele ainda é muito dualista, muito dualista. E um dos efeitos disso é que nós temos a ideia de que o serviço a Deus ele se dá no contexto da igreja. Então, isso significa que a igreja, na maioria das vezes, prepara as pessoas para o serviço interno. Inclusive, a gente usa geralmente essa expressão servir a Deus, servir ao Senhor, como se isso fosse algo que a gente fizesse em um ambiente específico, que é o ambiente da igreja. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o que nós precisamos é de uma visão um pouco mais integral da fé e da nossa vida espiritual. Ou seja, é preciso entender que o palco de serviço a Deus não é apenas a igreja, é também a igreja, mas é o mundo como um todo. Eu acho que, uma vez compreendido isso, cabe à igreja ser o lugar de treinamento para que as pessoas exerçam a sua tarefa nas várias esferas que ela atua na realidade. Então, isso inclui, obviamente, preparar as pessoas para pensar e aplicar a fé cristã à dimensão educacional, mas inclui também aplicar a fé cristã a várias outras áreas, como a sua vida social, a sua vida política, a sua experiência estética, né, a relação com a arte e assim sucessivamente. Então, eu acho que o grande papel da igreja é firmar nas pessoas uma visão de mundo cristã, ajudando-as a aplicar essa visão de mundo às várias áreas da sua vida. Quando eu falo isso, pode parecer que a tarefa da igreja é meramente intelectual, mas não é, porque uma cosmovisão não é apenas um conjunto de conceitos, um conjunto de ideias, é um conjunto de compromissos que se desenvolve, é um comprometimento que se desenvolve, dentre outras coisas, no contexto de relacionamentos, da vida comunitária e do serviço. É um conjunto de hábitos, além de um conjunto de conceitos e ideias, não é? Então, quando eu falo desse papel da igreja, é importante ressaltar que não é apenas a igreja ser uma escola, ela é também uma escola, mas é a igreja ser esse ambiente de fomento de uma mentalidade integral e de aplicação na vida como um todo. Porque é até possível um cristão concordar, a grosso modo, com aquilo que se ensina e diz na igreja, mas comportamentalmente ele age de outra forma. Ou seja, ele está comprometido com aquilo que ele faz. A cosmovisão dele vai se manifestar, então, de acordo com o comportamento dele em determinado ambiente. Dentro desse aspecto de ambientes e comportamento, qual seria, então, a função ou a missão do professor cristão? Vamos levar em consideração aqui que ele está numa igreja, como você colocou, que o ajuda a compreender os princípios da fé e o ajuda a transportar esses princípios da fé para a área de atuação dele. Como um professor de uma escola pública hoje, por exemplo, poderia ser reconhecido como um professor cristão sem necessariamente ter que andar com Bíblia, ter que andar com adesivo no carro. O que faz de um professor cristão um professor cristão? Ok, brincando com você, eu espero que o professor cristão ande com a Bíblia. Não, brincadeira. Leia o texto na sala, por eu espero que favor. não, brincadeira, não. Vamos lá. Eu entendi o que você disse. Na verdade, você está falando de reduzir a aplicação do cristianismo ao mero elemento aparente. Né? Isso, de fato, ele não deve fazer. Bem, essa também não é uma pergunta fácil. Aliás, você me trouxe aqui só para fazer algumas perguntas difíceis. Quando a pessoa tem muita capacidade para nos ensinar, a gente vai... Essa não é uma pergunta simples, ela é uma pergunta difícil. Eu tenho dito que, obviamente, que um cristão que trabalha numa escola pública, ele precisa entender que a sua possibilidade de atuação enquanto professor cristão é diferente em relação a uma escola cristã. Então, é óbvio que numa escola confessional,
uma escola em que o pai, ao assinar, por exemplo, contrato com a escola, ele assina que o seu filho vai receber uma educação dirigida por princípios e pressupostos cristãos. Sim. A atuação de um professor, ela pode ser muito mais intensa no que diz respeito, por exemplo, à vivência da devoção cristã, por exemplo. Não é? As escolas cristãs, elas frequentemente iniciam as suas aulas com oração, sim, por exemplo. Elas frequentemente utilizam trechos da Escritura, elas leem textos bíblicos, elas fundamentam de maneira clara o comportamento usando a palavra de Deus, a revelação, sim, divina, porque esse é o pressuposto claramente compartilhado, sim, pelas pessoas que ali estão. O professor cristão que está numa escola secular, e aí secular entendendo como secularizada, né, que é o caso geralmente das escolas públicas, ele precisa entender que ele tem um limite de atuação. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda. Por favor. Eu devo lançar ainda esse semestre um novo livro pela editora Cultura Cristã. E é um livro em que eu trabalho um pouco com os limites exatamente da tarefa desses três agentes, a família, a igreja e a escola, na atividade educacional, não é? Sim. E no capítulo sobre educação cristã escolar, eu tenho um trecho exatamente sobre esse assunto que a gente está conversando aqui. Então, só para dizer para aquelas pessoas que estão nos assistindo que quando sair até o final do semestre, para eles estarem atentos se isso interessar. E basicamente, o que eu digo lá é que o professor cristão na escola não cristã, ele precisa estar consciente de que ele não deve, por exemplo, promover a vivência devocional cristã. Eu não creio que um professor cristão que atua na escola pública deveria começar suas aulas com uma oração. Por uma razão simples. Se o meu filho estudasse numa escola pública e ele tivesse um professor de uma outra religião, eu não gostaria que ele fosse submetido à devoção, a práticas devocionais de uma outra religião. Entendi. Então, é preciso haver o respeito desse espaço público. Então, o professor cristão que atua ali não deve submeter, por exemplo, os seus alunos, na minha opinião, a práticas devocionais cristãs, não é? Eu acho que a grande luta do professor cristão numa escola pública é lutar pelo pluralismo de ideias. Eu acho que essa é a grande batalha. Por quê? Porque nós temos hoje uma academia e uma escola que é verbalmente plural. Sim. Mas que na realidade não é plural. Ela é ditatorial, ela é totalitarista no ensino. E o grande desafio do professor cristão é exatamente ser um instrumento para que essa perspectiva plural ou pluralista, no bom sentido, sim, não pluralista no sentido de que tudo é válido e verdadeiro, sim, mas pluralista no sentido de que diversas perspectivas precisam ser ensinadas, sim, e debatidas dentro de uma sala de aula. Sim. Então, o que o professor cristão precisa fazer é exatamente lutar para que esse espaço de respeito por uma perspectiva diferente e consideração dela quando os conteúdos estão sendo trabalhados, sim, seja respeitado e considerado. Ou seja, você que é professor, o fato de você não começar a sua aula fazendo oração não faz de você alguém que está negando a Cristo e a fé, porque no senso comum ainda opera essa mentalidade de culpa, de eu deixei de testemunhar de Jesus, não seria essa a ideia. E para encerrar, Felipe, lamentavelmente, para encerrar, eu queria que você indicasse para a gente alguma coisa a nível de literatura, site, que possa equipar os nossos professores, tanto de escolas públicas quanto de confessionais, até mesmo professores de escola bíblica dominical, abrangendo essas três áreas que você colocou, como a gente pode ter acesso a conteúdo que fale sobre educação cristã e coisas do tipo, cosmovisão cristã, enfim. Joia. Rapaz, é abrangente. Agora, quando você botou cosmovisão cristã no meio, aí ficou gigantesco. Mas vamos tentar aqui nos manter dentro da questão aqui da educação, né? Então, existe muita gente publicando coisa boa no Brasil. Então, eu já mencionei aqui, por exemplo, o livro do professor Solano Portela, né, O que estão ensinando aos nossos filhos, publicado pela editora Fiel. A editora Monergismo tem publicado vários livros a respeito de série, educação. Né? Esquizofrenia intelectual. Essa é sobre cosmovisão cristã, não é? Esquizofrenia intelectual, ele fala sobre educação cristã também.
Inclusive ele vai discutir essa reflexão que a gente falou aqui sobre... Eu não tinha visto ainda essa série, esse kit de educação. Eu tenho esse esquizofrenia intelectual, ele é muito bom, ele trabalha exatamente essa questão. Legal. Mas a Monergismo tem publicado algumas coisas interessantes, inclusive na direção da educação clássica, que é um tema que está sendo de alguma forma redescoberto por algumas pessoas no Brasil. Então é possível dar uma olhada lá. E existe o site da ACSI, que é a Associação Internacional de Escolas Cristãs, que tem um núcleo no Brasil e que une várias escolas cristãs em todo o território nacional. Sim. Se eu não me engano, o site é axi.com.br, então as pessoas que estão nos assistindo poderão verificar lá. Eu tomei conhecimento recentemente de que a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC2, está promovendo um curso de pedagogia cristã. Sim, sim. Se não me engano, é o pastor Igor Miguel que está encabeçando, né, e coordenando esse projeto. Nosso parceiro aqui, Igor Miguel, já esteve com a gente várias vezes. Abraços para o Igor. Então, são algumas coisas que me vêm à mente assim, muito rapidamente sobre isso. A palestra que eu vou ministrar hoje à noite aqui, ela já está publicada pela editora Fiel, junto com a ACSI e o Sistema Mackenzie de Ensino, num pequeno livro que se chama Você Educa de Acordo com o que Adora. Educação tem tudo a ver com religião. Então, Uau. Se o nosso ouvinte também quiser ter acesso, site da editora Fiel, a loja virtual do site da ACSI, ele vai ter acesso a isso aí. E o próximo livro? Sai, se Deus quiser, no mês de maio, no próximo congresso de educação cristã da editora Cultura Cristã, que será realizado, se não me engano, entre os dias 31 e 1º de junho, lá no Mackenzie, em São Paulo. Que coisa boa, ótima notícia. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado, Deus abençoe vocês. E não deixem também de ver a palestra que o Felipe vai dar hoje aqui na nossa terceira semana acadêmica, tá? Ela vai também estar disponível no YouTube, você pode assistir, compartilhar, porque não há dúvida de que vai ser muito bom. Então Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima. Felipe, obrigado. Um abraço a todos, valeu Léo, obrigado pela companhia. Prazer foi meu. Tchau, tchau.